Capítulo 12. O Reino da Imortalidade. Passei por muitos ciclos de nascimento e morte, procurando em vão o construtor deste corpo. Pesados são, com efeito, o nascimento e a morte reiterados. Mas agora vi a ti, ó construtor da casa. Não a construirás de novo. Suas vigas estão quebradas. Sua cúpula despedaçada. A vontade própria extinguiu-se. Foi alcançado o Nirvana. The Dhammapada, traduzido para o inglês por Eknath Easwaran, versículos 153, 54. Na noite em que alcançou a iluminação, Siddhartha sentou-se resoluto e imóvel debaixo da árvore Bodhi, como um metal forjado por 1000 raios. Vendo-o ali, Mara, o anjo da morte, pensou: o príncipe Siddhartha quer se livrar do meu domínio. Batendo seus tambores de guerra, convocou um poderoso exército para desestabilizar seu oponente. Os deuses e os anjos fugiram quando o exército se aproximou, deixando Siddhartha sozinho para encará-lo. Tudo o que aquele homem sem lar tinha para se proteger eram as 10 perfeições: generosidade, virtude, renúncia, discernimento, persistência, resistência, veracidade, determinação, boa vontade e equanimidade. Quando a morte reuniu suas hostes ao redor da árvore, elas se estendiam por 12 léguas em cada direção. Seus gritos de guerra assemelhavam-se ao ruído de um terremoto. O maligno montou então seu elefante de batalha, por nome Circundado de Montanhas, e fez surgir um rodamuinho capaz de desarraigar árvores e derrubar os picos das montanhas. Quando viu que Siddhartha permanecia imperturbável, enviou contra ele uma grande enchente e, por fim, uma avalanche de rochas, que nenhuma impressão causaram no homem vestido de farrapos e sentado de pernas cruzadas sob a árvore. Mara fez cair então uma tempestade de armas mortíferas, espadas, lanças e flechas, que caíram do céu sobre ele. Siddhartha ainda não se movia. Com um gesto de mão, o anjo da morte despachou uma chuva de cinzas, uma tempestade de areia, uma avalanche de lama, uma cortina da mais densa escuridão. Porém, enquanto Siddhartha meditava sentado sobre as 10 perfeições, era como se essas calamidades da natureza se transformassem num orvalho de flores celestiais ao seu redor, que nenhum mal lhe faziam. Foi então que Mara, montado em seu gigantesco elefante de combate, aproximou-se da árvore Bodhi. Muito mais alto que o homenzinho franzino sentado naquele trono de relva, ordenou-lhe: levante-se desse assento, pois ele não lhe pertence, foi feito para mim. Abrindo os olhos, Siddhartha encarou o anjo da morte e falou pela primeira vez: não foi você quem aperfeiçoou as 10 virtudes. Não foi você quem renunciou a si mesmo e buscou com diligência o conhecimento, a sabedoria e a salvação do mundo. Este assento não lhe pertence, Mara, mas pertence a mim. Quem é testemunha da sua caridade? Mara abriu um sorriso irônico e apontou com a mão as fileiras infinitas do seu exército. Há tantas! Então, as hostes do maligno gritaram a uma só voz: somos suas testemunhas, somos suas testemunhas. Farejando a vitória, Mara olhou para baixo e gargalhou. E você? Quem é a sua testemunha? Você tem essas testemunhas falantes, respondeu Siddhartha. Não tenho nenhuma, mas que a terra grande e sólida, conquanto muda, seja minha testemunha. Tirou então a mão direita do local onde ela repousava, em seu colo, e tocou o chão. Você é ou não é a minha testemunha? E a grande terra respondeu com a voz de milhares de milhões: sou sua testemunha. Ouvindo essa palavra estrondosa, o elefante de guerra caiu de joelhos perante o iluminado, derrubando Mara no chão. Ao ver seu general derrotado, o grande exército debandou. Metade de um cherry plum, mirobálano.
Isso era tudo o que Ashoka, o Grande, que já fora imperador de toda a Índia, tinha sob seu poder nos últimos dias que passou sobre a terra no século III a.C. Segundo a lenda, ele deu esse resto de fruta aos monges de um mosteiro local, que a amassaram e puseram na sopa. Ciente de que a morte se aproximava, Ashoka já doara milhões de moedas de ouro aos muitos mosteiros que fundara em todo o império durante seu reinado de 40 anos, bem como aos locais de peregrinação, como a árvore de Bodh Gaya. Depois, seus ministros e seu herdeiro confiscaram-lhe o selo imperial para impedi-lo de esvaziar os cofres do Estado. O imperador, no entanto, não se deixou deter, e em suas últimas horas de vida mandou que se redigisse um documento no qual doava a terra inteira ao Sangha, a comunidade monástica. Depois, selou-o com seus dentes e soltou seu último suspiro. No livro Ashoka, o historiador Charles Allen descreve a narrativa patética do Mirobalano. Mas muitos budistas que leem sobre os últimos dias do imperador interpretariam sua tentativa de se desfazer de todos os seus bens como atos de generosidade heróica, que certamente lhe valeriam um mérito considerável que o beneficiaria em sua próxima existência. Tradicionalmente, os budistas creem que todas as intenções, as palavras e os atos de volição, os generosos, os maliciosos e os neutros, acumulam karma, o qual determinará qual a esfera de existência em que a pessoa vai renascer. O acúmulo de bom karma, literalmente ação, durante esta vida no mundo dos 5 sentidos, ajuda a garantir nosso renascimento quer como seres humanos, quer num dos mundos mais elevados. Como consequência direta desse sistema de coisas, nossas riquezas, condição social e estado geral de saúde são em parte resultados do karma acumulado nas vidas anteriores. Mas a vontade livre ainda tem muita margem de operação nesta vida. Diz-se que as doações feitas ao Sangha têm um efeito particularmente potente sobre nosso destino, assim como nosso estado mental nos últimos momentos da vida. A morte, como um movimentado aeroporto internacional, é um local de onde podemos voar para muitos destinos diferentes. Os budistas contam não menos de 31 no total. Os mundos felizes, superiores ao mundo dos 5 sentidos, são ocupados por deuses, devas e seres sem forma, ao passo que os infelizes, inferiores, são povoados por demônios em permanente conflito uns com os outros, pelos animais e pelos espíritos famintos. Ao falar sobre dependência, já travamos contato com essa última categoria de seres desafortunados, condenados a vagar pela terra e a serem devorados vivos por desejos que jamais conseguirão satisfazer. Me pergunto, em qual plano de existência reside agora o ser que um dia foi o imperador Ashoka? Será que acumulou mérito suficiente no século III a.C. para garantir um renascimento favorável? Sua ascensão ao poder e as subsequentes conquistas militares foram sangrentas e impiedosas, mas por volta de 265 a.C., sua visão de mundo mudou drasticamente. Tornou-se um budista devoto e um governante modelo, promovendo a não-violência, a tolerância religiosa e o tratamento justo dos prisioneiros em todo o seu vasto império. Mandou que se perfurassem poços e plantassem árvores que fizessem sombra nas estradas longas. Por ordem sua, jardins botânicos e hospitais foram fundados para o bem-estar de todo o povo. Além disso, ele construiu mosteiros e estupas em todo o subcontinente, incluindo os atuais Afeganistão, Paquistão, Nepal e Bangladesh, e despachou missionários budistas para divulgar o Dharma em reinos distantes, chegando até o Mediterrâneo. Entre esses missionários estavam seu filho e sua filha, a quem se atribui terem levado tanto o Dharma quanto uma muda da sagrada árvore Bodhi para o Sri Lanka, onde ambos lançaram raízes.
O budismo e os descendentes da árvore florescem lá até hoje. Não há dúvida de que a devoção de Ashoka ao Dharma resgatou da obscuridade a religião que Siddhartha havia fundado fazia mais de um século. A narrativa, no entanto, termina com uma irônica nota de rodapé. Depois da morte de Ashoka, dizem que seus ministros tornaram a comprar do Sangha a terra que lhe fora doada e o fizeram por míseras 4 moedas de ouro. Desde então, ela permanece sob controle estatal. No samsara, palavra que designa o ciclo da existência para os budistas, os seres nascem, sofrem, morrem e renascem vez após outra. Dependendo do saldo de suas ações deliberadas, as boas e as más, podem ascender às alturas de um mundo de bem-aventurança ou descambar para as profundezas do inferno. O único meio pelo qual é possível escapar desse jogo interminável é a iluminação perfeita, o Nibbana, a libertação. Ashoka deve ter acumulado uma grande quantidade de mau karma nos sangrentos anos iniciais de seu reinado, que aumentaram suas chances de renascer num dos temíveis mundos inferiores. Embora ele já tenha tido, de lá para cá, pelo menos uns 2 milênios para esgotar os efeitos desse karma. Ao contrário do que ocorreria nos paraísos e infernos de outras religiões, sua estadia em qualquer esfera da existência postulada pela cosmologia budista seria temporária. Quem sabe? No final de sua vida, as muitas boas obras e os atos meritórios que ele empreendeu durante a maior parte de seu reinado de 30 anos podem ter feito pender em seu favor a balança do karma. Se a operação do karma é de fato equitativa, como se diz, a essa altura ele talvez já esteja estabelecido num dos felizes mundos espirituais. Ou, melhor ainda, talvez tenha escapado por completo ao campo gravitacional do samsara e tenha alcançado o estado do Nibbana, no qual já não há morte. Certos fatores culturais dos países budistas, como a Birmânia, o Camboja, o Vietnã e a Tailândia, também desempenham papel de destaque no modo como é encarado o conceito de renascimento. Monges e monjas venerados alegam lembrar-se de suas vidas passadas, fato que para eles valida sua crença no renascimento. Mas há outros personagens igualmente respeitados que não têm lembranças desse tipo. A dúvida sobre a existência dos renascimentos não é considerada uma heresia. Em 1993, numa conferência de mestres budistas ocidentais realizada em Dharamsala, na Índia, perguntaram ao Dalai Lama se é necessário acreditar no renascimento para ser budista. "Isso não importa", exclamou ele. A plateia foi pega de surpresa. Afinal de contas, ele próprio é geralmente apresentado como a 14ª reencarnação na linhagem dos Dalai Lamas, que começou no século XV. Para não deixar a menor dúvida sobre sua opinião, ele repetiu: "Isso não importa." A coisa mais importante era praticar a essência do ensinamento do Buda, a impermanência, o altruísmo e a compaixão. No entanto, ele acrescentou que ao entrar em estados cada vez mais sutis de meditação, a pessoa sempre acaba por perceber diretamente que o renascimento é real e que para escapar do ciclo do sofrimento é preciso alcançar o Nibbana. Eu, que sou materialista, fico aqui a especular sobre como as informações kármicas poderiam se transferir de uma geração para outra. Segundo a concepção tradicional, no momento da morte, algo parecido com um sinal de rádio que codifica essas informações é transmitido do ser que morre para um embrião ou uma criança, que faz o download das informações e as armazena mais ou menos como se fossem dados num disco rígido. Quando a criança já tem idade suficiente para obedecer à própria vontade e depois, ao longo de toda a sua vida adulta, os dados kármicos são atualizados e quando sobrevém a morte, o ciclo se repete. Afora as lembranças subjetivas de vidas passadas, não existe por ora nenhuma prova da existência de um tal mecanismo.
temos de nos perguntar de que maneira ele poderia ter evoluído pela seleção natural, como todas as outras coisas que sabemos sobre os seres vivos. Porém, como ninguém pode provar que o renascimento não acontece, essa é mais uma bifurcação da estrada em que cientistas e crentes têm de seguir cada qual seu caminho, ainda que continuem amigos. A crença num sistema ordenado de renascimento ou reencarnação, no budismo ou em qualquer outra religião, parece provir da necessidade natural que todo ser humano tem de ver que a justiça existe, bem como da recusa de admitir que a sorte e o azar possam ser simples produtos de acontecimentos aleatórios e circunstâncias que fogem ao nosso controle. Quando atos de generosidade não são recompensados e atos de maldade não são punidos, a justiça exige que o balancete kármico seja transferido para a próxima vida. A consequência lógica desse sistema judicial transmigratório é que as doenças e as calamidades naturais não são puros resultados do azar, mas também são castigos por transgressões cometidas em existências anteriores. Embora seja consoladora e atraente a ideia de que os tiranos, os terroristas e outros como eles sofrerão nas vidas futuras pelos crimes que cometem hoje, renascendo como lesmas ou espíritos famintos, não é difícil entender por que muitos budistas atuais rejeitam a ideia de que fenômenos naturais como a leucemia e os terremotos sejam resultados do mau karma acumulado em existências anteriores. Até budistas de escolas tradicionais, como os influentes monges Ajahn Sumedho e Ajahn Amaro, do budismo da floresta tailandês, descartam toda a especulação sobre o renascimento, considerando-a mera perda de tempo. Creem que devemos, diferentemente disso, prestar atenção ao karma que determina nosso bem-estar psicológico nesta vida. É importante lembrar que o budismo é uma abordagem religiosa baseada na experiência. Não é um sistema de crenças. Lembrou-me Amaro, com toda a paciência, quando levantei com ele a questão. Meus mestres, Ajahn Chah e Ajahn Sumedho, enfatizavam o fato de que o renascimento na transição de uma vida à outra é apenas uma imagem macrocósmica dos renascimentos que ocorrem a cada dia e a cada momento. Não há nada de muito misterioso em ver as relações de causa e efeito entre nossos atos e suas consequências. A crença nas vidas passadas e futuras não nos ajuda muito. O Buda ensinou que, cultivando o discernimento por meio da meditação e da atenção plena, podemos romper a cadeia infinita de eventos que, baseada no karma, cria e recria o sofrimento. Seu modelo psicológico postula um ciclo de nascimentos e mortes que pode ser concebido quer literalmente, quer de maneira metafórica, quer como o motor do sofrimento nesta vida, quer como o samsara que abarca múltiplas existências. Segundo esse ponto de vista, o que nos mantém aprisionados no ciclo da infelicidade é a ignorância acerca da verdadeira natureza da existência. Não admitimos e sequer reparamos que tudo, sem exceção, é impermanente e logo insatisfatório a curto ou a longo prazos, e que o eu imutável, do mesmo modo, não passa de uma ilusão convincente, um efeito especial criado pela mente. A cadeia de causas e efeitos que o Buda propôs, chamada originação interdependente, compreende uma sequência de 12 elos, cada um dos quais depende do elo anterior da série, quase como se tratasse de uma reação química em cadeia. A ignorância condiciona a formação de construtos kármicos, volições mentais, que condicionam a consciência, que condiciona nome e forma, a pessoa, depois os 6 sentidos, os estímulos ambientais, a sensação, o desejo, o apego, o vir a ser, esforço, o nascimento e os amargos produtos finais da série. Velhice e morte, sofrimento, lamentação, dor, aflição e desespero. Em resumo, o modelo propõe que a ignorância acerca da verdadeira natureza da existência desencadeia uma série conexa de acontecimentos mentais e corpóreos que, por meio do desejo e do apego,
culminam no fato de nascermos para o sofrimento. Desejamos prazeres sensoriais impermanentes e, portanto, sempre insatisfatórios. Mas em vez de percebermos nosso erro, continuamos procurando sempre os mesmos estímulos. Ficamos bem presos numa armadilha, numa sequência metafórica de nascimentos e mortes que constituem um ciclo infinito de sofrimento. As sementes do mau karma que semeamos em nossa mente são o desejo, a mentira, o ódio, a violência e assim por diante. A colheita é o sofrimento. É claro que essa ideia não é exclusivamente budista. A Bíblia diz: o que o homem semear, isso também colherá. O que destaca a teoria da originação interdependente é a sua audaciosa tentativa de explicar, sem recorrer a qualquer intervenção divina, a totalidade da vida mental por meio de uma única fórmula. O modo como o corpo, o ambiente e a mente interagem para causar o sofrimento. Afirma-se que X inevitavelmente se segue a Y, não em razão do decreto de um deus ou demônio, mas porque é essa a ordem natural das coisas. Uma lei física da existência. Quem tenha dúvida acerca dessa fórmula tem toda a liberdade de confrontá-la com as próprias experiências e chegar às próprias conclusões. Era esse o empirismo da época, uma espécie de iluminismo oriental que antecedeu em 2000 anos as primeiras luzes da ciência ocidental moderna. Porém, antes de nos empolgarmos e oferecermos a Siddhartha um prêmio póstumo por suas contribuições científicas, vale observar que ele talvez tenha formulado essa cadeia cíclica de causas e efeitos para reconciliar sua ideia revolucionária sobre a não existência do eu com as crenças indianas pré-existentes acerca do renascimento. Crenças que os cientistas de hoje têm muito mais dificuldade para engolir. Cada um dos elos encontra-se em fluxo constante, de modo que não pode haver um eu ou uma alma permanente que sobreviva à morte. Não obstante, em se tratando de um ciclo impulsionado pelo karma, a originação interdependente pode continuar girando ad infinitum e, de algum modo, transferir-se de esfera para esfera da existência. Tudo não passa, no entanto, de pura especulação. Ao passo que qualquer pessoa pode confrontar a operação do ciclo com sua experiência do sofrimento nesta vida, o que acontece com você depois da morte é matéria para simples adivinhação. Devemos dizer, em favor de Siddhartha, que ele desencorajou ativamente seus seguidores de especularem demais sobre questões irresolúveis, como a origem do cosmos, o que acontece com um ser plenamente iluminado quando ele morre e o modo exato de funcionamento do karma. Insistia em que o objetivo de seus ensinamentos era impedir o sofrimento nesta vida. Tudo o mais era secundário. Comparava a pessoa que levanta infinitas questões metafísicas a um homem atingido por uma flecha besuntada por grossa camada de veneno, que se recusa a deixar que a mesma seja extraída enquanto não descobrir se a pessoa que a atirou era um guerreiro, um sacerdote, um comerciante ou um trabalhador braçal, seu nome, sua altura, sua cor e sua cidade de nascimento, os materiais que ela usara para fabricar o arco e a flecha. O homem morreria, concluiu o Buda, antes de conhecer essas coisas. A flecha envenenada representa o sofrimento humano, e sua extração era o objetivo único dos ensinamentos do Buda. Aconselhou seus seguidores a não se deixarem prender por especulações metafísicas, mas a refletir continuamente no seguinte: estou sujeito ao envelhecimento, não passei além do envelhecimento. Estou sujeito à doença, não passei além da doença. Estou sujeito à morte, não passei além da morte. Transformar-me-ei em algo diferente e separar-me-ei de tudo o que me é querido e agradável. Sou o proprietário do meu karma, o herdeiro do meu karma, nascido do meu karma, aparentado com esta e aquela pessoa por meio do meu karma, e tenho meu karma por árbitro da minha vida. O que quer que eu faça, para o bem ou para o mal, disso serei herdeiro.
Nenhuma dessas reflexões é novidade para o leitor moderno. Num certo nível, temos perfeita consciência de que nada dura para sempre, de que nosso corpo vai se desgastar e vamos morrer, de que temos de encarar as consequências de nossas ações. Mas existe uma parte do nosso cérebro extremamente resistente que as nega. Os indícios clínicos e neurocientíficos atribuem a culpa desse ponto cego mental à rede de modo padrão e ao fato de ela criar, por simulação, a sensação de um eu imutável que se sobrepõe ou antepõe a todas as demais consciências e projetar um avatar que viaja para a frente e para trás no tempo, chamando de eu e meu coisas transitórias como nosso corpo e os mais fugazes pensamentos, sensações e emoções. Esse eu faz com que nos sintamos dignos da imortalidade. Assim, embora tenhamos vindo a este mundo nus e despossuídos, sentimos-nos cruelmente oprimidos pela morte. Há um trecho do Dhammapada que resume nossa aflição diante da perspectiva de termos de nos privar de inúmeras coisas que na realidade nunca nos pertenceram realmente. Este corpo é uma imagem pintada, sujeito à doença, ao declínio e à morte, aglutinado por pensamentos que surgem e desaparecem. Que alegria pode haver para aqueles que veem que seus ossos brancos serão lançados fora como cabaças no outono? Alguns versículos depois, no entanto, ressoam as palavras de desafio citadas como epígrafe deste capítulo, as quais, segundo se diz, foram proclamadas por Siddhartha logo após atingir a iluminação. Passei por muitos ciclos de nascimento e morte, procurando em vão o construtor deste corpo. Pesados são, com efeito, o nascimento e a morte reiterados. Mas agora vi a ti, ó construtor da casa. Não a construirás de novo. Suas vigas estão quebradas, sua cúpula despedaçada, a vontade própria extinguiu-se. Foi alcançado o Nirvana. Depois de praticar a meditação e a renúncia por 6 anos, ele finalmente desvendou os artifícios de seu cérebro e despertou para a realidade. Nada havia de permanente. Tudo o que surge na mente desaparecerá cedo ou tarde. Dissipada a ignorância, livre de todo desejo e toda a aversão, ele rompeu a cadeia da originação interdependente e pôs fim ao ciclo de nascimento, sofrimento e morte. Para o budista praticante, a percepção cabal da natureza impermanente e não pessoal de todos os fenômenos mentais e físicos é a realização máxima das possibilidades da atenção plena, o destino final de sua jornada espiritual, o reino da imortalidade, do qual ninguém jamais retorna. Segundo se diz, o simples ato de prestar atenção desapaixonadamente ao que está acontecendo no momento presente é o bastante para romper a cadeia. Dissipando de uma vez por todas quaisquer ilusões restantes acerca da verdadeira natureza da existência, a meditação mindfulness acabará por encerrar o ciclo de nascimento, morte e renascimento que perpetua o sofrimento. É como disse o Buda, segundo o Dhammapada: a atenção plena é o caminho da imortalidade. A desatenção é o caminho da morte. Os atentos não morrem. Os desatentos são como se já estivessem mortos. Essa jornada rumo à iluminação derradeira não é nada de trivial. Disse que são necessários anos e anos de prática dedicada. Além disso, o contemplativo deve percorrer sozinho a maior parte de seu caminho. Nem o mais poderoso dos gurus pode nos conduzir ao reino da imortalidade. E por não haver palavras que expliquem adequadamente esse estado mental para a imensa maioria de pessoas que não o vivenciaram diretamente, a imaginação não nos ajuda muito a concebê-lo. Os textos budistas descrevem os níveis mais refinados de meditação que precedem a iluminação perfeita, equivalentes aos 4 mundos sem forma mais elevados da existência, como a realização progressiva do espaço infinito, depois a consciência infinita, depois o nada e, por fim, nem a percepção nem a não percepção.
Pelo fato de as próprias palavras que descrevem esses estados sublimes serem tão escorregadias, é fácil ceder à tentação de crer que eles simplesmente não existem. Por outro lado, mesmo as pessoas que nunca praticaram meditação podem ter um vislumbre de suas possibilidades de longo prazo quando aprendem pela primeira vez a concentrar-se na própria respiração e descobrem que sua mente se torna mais luminosa, mais tranquila e menos preocupada consigo mesma à medida que vai diminuindo a atividade do seu modo padrão de operação. Quem sabe o que pode acontecer depois de décadas de prática intensa e dedicada? Dados preliminares obtidos por meio de eletroencefalograma dão a entender que algo extraordinário realmente acontece no cérebro dos contemplativos que relatam experimentar os mais sublimes estados de consciência. Richard Davidson, Antoine Lutz e seus colegas da Universidade de Wisconsin aplicaram eletrodos ao couro cabeludo de 8 monges tibetanos que haviam acumulado, cada um, de 10.000 a 50.000 horas de meditação no decorrer de períodos que iam de 15 a 40 anos. Depois, os cientistas registraram a atividade elétrica no cérebro deles enquanto praticavam uma forma de meditação sem objeto, descrita como um estado de prontidão e disponibilidade ilimitadas para ajudar todos os seres viventes. Em vez de se concentrar numa memória, numa imagem ou numa sensação como a respiração, o praticante preenchia a própria mente com uma compaixão pura, sem referente externo. Os pesquisadores descobriram que esse estado estava associado a uma forte intensificação dos ritmos gama no cérebro. Sabemos que quando grandes conjuntos de neurônios disparam todos ao mesmo tempo, criam-se oscilações elétricas rítmicas, que podem se espalhar pelo cérebro, permitindo que regiões bastante distantes umas das outras sincronizem suas atividades. Os estados meditativos mais comuns, criados, por exemplo, pela concentração na respiração, são associados aos ritmos elétricos sincronizados e lentos chamados ritmo alfa e teta, cujas frequências situam-se abaixo dos 15 Hz. Porém, quando os contemplativos estudados por Davidson e Lutz praticaram a meditação sem objeto, geraram ritmos gama, oscilações fortes e rápidas com frequência maior que 25 Hz. Os pesquisadores relatam que a força ou a amplitude desses ritmos mostrou-se maior que tudo o que já fora observado em indivíduos saudáveis. Em comparação com 10 membros de um grupo de controle que praticavam meditação havia somente uma semana, os monges também tinham ritmos gama mais intensos no estado de repouso, quando não estavam meditando. Isso indica que os anos de prática haviam criado mudanças duradouras no modo de operação de seu cérebro. Quanto mais horas de meditação praticadas, maior era a intensidade da atividade gama. A função exata das oscilações gama no cérebro é desconhecida, mas elas parecem estar envolvidas de algum modo no processamento de informações. Oscilações gama menos intensas são associadas com o estado de vigília, as alucinações e o sono em que ocorrem movimentos rápidos dos olhos, REM, quando temos os sonhos mais vívidos. Pesquisas recentes também as vinculam, conquanto indiretamente, ao fenômeno das experiências de quase-morte. Certas pessoas que estiveram às portas da morte e foram resgatadas pelos médicos descrevem alucinações vívidas, uma luz forte, a sensação de estar levitando ou de olhar de fora para o próprio corpo e sentimentos de prazer intenso, como serenidade, segurança e amor e aceitação incondicionais. Segundo um certo estudo, 20% das pessoas resgatadas de uma parada cardíaca relataram ter tido tal experiência. A atividade cerebral de seres humanos, logo após uma parada cardíaca, nunca foi registrada em eletroencefalograma. Mas em 2013, cientistas da Universidade de Michigan detectaram um forte pulso de sincronia gama no cérebro de camundongos 30 segundos depois de um ataque cardíaco induzido.
A intensidade dos ritmos gama era maior que a verificada durante o estado de vigília normal dos animais. É impossível saber se os camundongos estavam experimentando o equivalente de uma experiência de quase morte para os roedores, mas a descoberta de que a atividade cerebral de um mamífero pode aumentar por um breve período depois da cessação do fluxo de sangue dá a entender que nos seres humanos essas experiências não têm origem sobrenatural, mas fisiológica. A pesquisa também suscita uma possibilidade intrigante. Pode ser que quando grandes contemplativos induzem em si próprios sentimentos de amor ou compaixão ilimitados e incondicionais durante a meditação sem objeto, seu estado mental se torne semelhante ao de quem está passando por uma experiência de quase morte. Do mesmo modo, a intensidade dos ritmos gama no cérebro também pode ser responsável por outros fenômenos peculiares que pessoas religiosas de todas as épocas dizem ter vivido durante estados contemplativos profundos, como alucinações vívidas, a visão de uma luz fortíssima ou a sensação de levitar. Temos outra razão sólida para dar crédito aos relatos que os contemplativos budistas fazem da sua experiência da iluminação. Segundo se diz, a integração total da atenção plena no fluxo da vida cotidiana nos liberta do medo da morte. Embora seja importante ressaltar que o objetivo último da atenção plena, tal como o budismo a concebe, não é a rejeição da vida, mas o abandono de todo apego às coisas impermanentes. Algo muito semelhante parece acontecer naturalmente com certas pessoas em quem se diagnostica uma doença fatal. Quando fazem as pazes com a morte iminente, elas se desapegam de tudo o que antes parecia importante em sua vida. Paradoxalmente, todas as experiências se tornam então mais vívidas, e elas relatam que nunca antes haviam se sentido tão vivas. Com os dedos das mãos permanentemente contraídos em razão de uma doença dolorosa chamada artropatia psorítica, que o afligia havia décadas, o dramaturgo britânico Dennis Potter, que produzia peças para a televisão, conseguia, de algum modo, agarrar um cigarro aceso com uma das mãos e tomar um ou outro gole de vinho branco de um cálice que agarrava pela haste com a outra mão. Estava sendo entrevistado pelo jornalista Melvyn Bragg para o Canal 4 do Reino Unido. Era o mês de março de 1994. Um mês antes, Potter havia recebido o diagnóstico de câncer do pâncreas, o qual se espalhara para o fígado e era inoperável. Disse a Bragg que seu último objetivo era terminar a peça que estava escrevendo. Por isso, pedira ao médico que limitasse sua ingestão de analgésicos, permitindo-lhe permanecer completamente lúcido em seus últimos meses de vida. Durante a entrevista, só numa ocasião, Potter deu um gole de um frasco de morfina que levava na cintura para controlar um espasmo de dor, mas permaneceu lúcido o tempo todo. Se disse preocupado com os efeitos que sua morte iminente poderia ter sobre seus amigos e familiares, mas afirmou que em nenhum momento havia sentido terror em razão de seu estado. Explicou a Bragg que o diagnóstico o conduzira a uma importante revelação. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer, mas mesmo assim continua pagando a hipoteca, se dedicando à profissão, indo para cá e para lá e se comportando como se fosse eterno. Mas nos esquecemos que a vida só pode ser definida no tempo presente. Ela é, e é agora somente, afirmou. Essa imediaticidade se tornou tão clara para mim que quase cheguei a um estado de serenidade. Sou capaz de celebrar a vida. Como exemplo, citou uma cerejeira em plena floração abaixo da janela do quarto, onde às vezes se sentava para escrever. É a flor mais branca, mais cheia, mais floral que pode existir, e consigo vê-la. As coisas são ao mesmo tempo mais triviais e mais importantes do que jamais foram, e a diferença entre o trivial e o importante não parece ser ela própria importante. Porém, a imediaticidade de todas as coisas é absolutamente maravilhosa, e se as pessoas fossem capazes de ver isso, é impossível comunicar do que se trata.
É preciso você mesmo sentir. Mas a glória dessa sensação, o conforto, a tranquilidade que ela traz, não que eu esteja interessado em tranquilizar as pessoas, que se dane isso. O fato é que se você é capaz de ver o tempo presente, essa visão realmente se impõe, e nós a celebramos. Em certas pessoas, a iminência da morte provoca uma estranha sensação de libertação. Potter conseguiu cumprir seu último objetivo e terminou a peça Cold Lazarus antes de morrer, em 7 de junho de 1994. Talvez ele nem sequer conhecesse essa expressão, mas a atenção plena o ajudou a descobrir a alegria e a serenidade em seus últimos meses de vida. Muitos outros que passaram pela mesma situação relataram sensações parecidas, uma sensação de paz, de uma experiência mais intensa do momento presente, que parece nascer de uma aceitação total da transitoriedade da vida. Pode-se tirar disso uma lição óbvia. Nem os multimilionários, com suas salas de pânico inexpugnáveis e seus planos de saúde platina, conseguem escapar da doença, da velhice e da morte. Pelo contrário, quanto mais coisas nós possuímos, tanto maior é a tenacidade com que nos aferramos à nossa saúde e à juventude transitórias, aos nossos bens e à própria vida. Esse apego, como diria um budista, pode compensar negativamente a capacidade que a riqueza e a segurança têm de nos tornar pessoas mais felizes e realizadas. Se assim for, isso poderia explicar o chamado paradoxo da felicidade. O fato de que o nível de felicidade relatado por habitantes de países desenvolvidos, como o Reino Unido e os Estados Unidos, chegou ao auge na década de 1950 e pouco mudou de lá para cá, apesar do aumento abrupto do PIB nesse meio tempo. Em termos materiais, os benefícios da prosperidade e da tecnologia são evidentes. Para um homem ou uma mulher que vivessem no século V a.C., seres sencientes que soubessem que sempre terão o suficiente para comer, serão capazes de voar, pisar na Lua, enviar sondas para explorar o sistema solar e se comunicar sem esforço algum com outras pessoas do outro lado da Terra, pareceriam deuses. No entanto, apesar de ter alcançado essa existência exterior semidivina, a mente humana, com todas as suas imperfeições, não mudou nada da Idade do Ferro para cá. Contra todos os indícios, ainda se aferra à ilusão de permanência, e isso nos causa enorme sofrimento. Segundo a lenda, antes da iluminação de Siddhartha, até os deuses, anjos e devas dos mundos superiores esperavam dele a libertação do ciclo infinito de morte, renascimento e morte. Como espectadores que viessem assistir a um duelo, vieram assistir ao seu esforço derradeiro para alcançar a iluminação naquela noite, sob a árvore Bodhi, embora tenham fugido aterrorizados quando seu adversário, chamado Mara, morte, chegou com seu exército ao local da luta. Siddhartha derrotou a morte, mas não no sentido literal. Talvez se possa dizer que foi uma vitória moral. Na antiga língua indiana chamada Pali, Amaravati significa o reino da imortalidade. Não é somente o nome de um moderníssimo mosteiro próximo de Hemel Hempstead, no Reino Unido, onde Ajahn Amaro é o abade, mas também de um povoado no estado de Andhra Pradesh, na Índia, onde se situam as ruínas de um magnífico stupa datado do século III a.C., outrora ornado por belas esculturas. Uma delas, atualmente exposta no Museu Guimet de Artes Asiáticas, em Paris, representa Mara e seu temível exército ameaçando o Buda sob a árvore Bodhi. Várias outras cenas escultóricas resgatadas daquele monumento incorporam o Dharma Chakra, que se assemelha à roda de uma carruagem e representa para os budistas a roda da lei moral. Uma das melhores esculturas de Amaravati, exposta no Museu Britânico, em Londres, mostra o imperador Ashoka de mãos postas em atitude de reverência, acompanhado pela rainha e por seus criados.
Não saberíamos quem foi esse homem, nem conheceríamos sua devoção ao Dhamma, caso ele não houvesse mandado gravar em pedras e pilares de todo o seu vasto império os decretos por ele emitidos. No século XIX, arqueólogos identificaram 29 decretos gravados em rochas e 9 gravados em pilares. Um destes se encontrava em fragmentos entre as ruínas do Stupa de Amaravati. Boa parte das diretrizes emitidas pelo imperador, compridas e nem sempre muito objetivas, foram traduzidas. Nas palavras do historiador Charles Allen, revelam um homem profundamente espiritual, ao ponto mesmo da obsessão, apaixonado em sua crença numa moral mais elevada, na bondade, na ajuda aos pobres, na moderação e no autocontrole, na tolerância a todas as religiões, na santidade da vida, nas virtudes do autoexame, da veracidade e da pureza de coração e, acima de tudo, em seu amor pelo Dharma. Desafiando todas as convenções acerca de como deve se comportar um monarca todo-poderoso, Ashoka mandou gravar em pedra que já não acreditava em conquistas por meios militares. Caso fosse necessário haver conquistas, que ocorressem somente pela força do Dhamma. O exemplo de Ashoka tem relação com uma interpretação moderna do modo de operação do karma no decorrer das gerações. Interpretação essa que prescinde por completo do conceito de renascimento. A ideia de que as boas ações e intenções dos indivíduos são capazes de afetar não somente seu próprio bem-estar futuro, mas também o das pessoas ao seu redor e das gerações futuras, é significativa independentemente de crermos ou não na continuidade da vida após a morte. Num sentido muito real, o karma coletivo acumulado por nossos antepassados, entre os quais o imperador Ashoka, que provavelmente impediu que o budismo caísse para sempre no esquecimento, nos conduziu aos mundos dos deuses. No decorrer de milhares de anos e de centenas de gerações, a sociedade humana avançou sob os aspectos tecnológico, cultural e moral. No conjunto, a quantidade de sofrimento se reduziu e o bem-estar aumentou. É aos nossos antepassados que devemos agradecer pela agricultura, a escrita, a aritmética, a medicina, a educação, a democracia, o Estado de Direito e o conceito de direitos humanos universais, entre muitas outras coisas. A crer nas pesquisas coligidas pelo psicólogo Steven Pinker para seu livro The Better Angels of Our Nature, o nível geral de violência e conflito declinou imensamente no decorrer dos últimos 2 milênios. Esse progresso cumulativo não foi conquistado em razão de forças sobrenaturais, e muito menos pela operação de genes egoístas, mas pelos atos altruístas de indivíduos célebres e anônimos, grandes e pequenos. O Buda e o imperador desempenharam seu papel, mas também o fizeram bilhões de outros seres humanos, encanadores e políticos, artistas e cientistas, mães e pais, irmãos e irmãs, amigos e cuidadores. Trata-se do karma entendido em escala ampla, um acúmulo lento e constante de boas intenções e ações coletivas que ajudou a humanidade a transcender sua origem selvagem. O budismo ensina que a distinção entre cada um de nós e todos os outros seres é artificial e decorre da ilusão do eu. Se aprendermos a nos desapegar desse eu, talvez a distinção entre os seres humanos ainda vivos, os que já morreram e os que ainda sequer nasceram, já não parecerá tão importante. É claro que nem tudo vai bem. Afinal de contas, ainda estamos amarrados à natureza do maior dos predadores, no topo da cadeia alimentar. Nossos desejos descontrolados por prazer e posição social estão esgotando os recursos naturais do planeta. A aversão alimenta os conflitos. A ilusão nos cega. Para tomarmos o exemplo que mais tem a ver com o tema deste livro, a persistência de um alto índice de doença mental no mundo inteiro, mesmo nos países mais ricos, dá a entender que ainda há muito trabalho a ser feito para otimizar nosso karma coletivo.
Defendi a tese de que as coisas começaram a dar errado para o cérebro humano nas savanas da África, quando nossa linhagem evolutiva se separou da dos chimpanzés, cerca de 6 milhões de anos atrás. Segundo a hipótese do cérebro social desenvolvida pelo psicólogo Robin Dunbar, a fim de sobreviver nesse ambiente perigoso, nossos antepassados começaram a se reunir em grupos cada vez maiores. O cérebro deles evoluiu e acabou por desenvolver uma sofisticada teoria da mente que lhes permitiu orientar-se num mundo social cada vez mais complexo, intuindo as crenças e intenções de um grande número de outras pessoas. A partir dessa capacidade de construir um modelo mental da mente alheia, surgiu a noção de que o eu é o personagem principal no drama da existência. Para acompanhar nossa trajetória em relação a todos os outros personagens, nossa mente projetou-se cada vez mais na direção do passado e do futuro, recapitulando acontecimentos passados e imaginando eventos futuros, pensando sobre o que já foi feito e planejando o que está por fazer, indo muito além da capacidade de viajar no tempo e de planejar de qualquer outro primata. Ao mesmo tempo em que ocorreram essas mudanças, o desenvolvimento da linguagem falada regida pelas leis da gramática, com base em simples gestos naturais, no decorrer de milhões de anos, nos permitiu partilhar com os outros não somente nossas viagens mentais no tempo, mas também nossas experiências no mundo real. Tornamo-nos especialistas em aprender uns com os outros, acumulando conhecimentos, habilidades e sabedorias coletivas capazes de serem transmitidos de tribo a tribo e de geração em geração. Um bom karma coletivo, por assim dizer. Essas nossas capacidades mentais tiveram 3 efeitos colaterais negativos. Primeiro, a nova capacidade da mente de simular o futuro e o passado permitiu-lhe se afastar cada vez mais do momento presente e dos dados inequívocos dos sentidos. Em segundo lugar, em razão da nossa extraordinária faculdade de construirmos modelos da mente das outras pessoas, tornamo-nos especialistas em enganá-las e passamos também a suspeitar das intenções alheias. Por fim, o novo eu passou a afirmar-se possuidor de direitos em relação a outras pessoas, objetos e acontecimentos, colando em todos eles os rótulos de eu e meu que viriam a se tornar tão difíceis de remover quando chegasse a hora inevitável. Os neurocientistas descobriram que a rede de modo padrão do cérebro desempenha um papel central em todas as nossas capacidades recém-evoluídas e em seus efeitos negativos. Não somente facilita as viagens mentais no tempo, a teoria da mente e o sentido de eu, como também foi considerada responsável por doenças mentais como a depressão e a ansiedade. As pesquisas científicas citadas neste livro podem esclarecer alguns dos pontos fracos do nosso cérebro social egoísta e divagante. A prática de mindfulness pode aquietar a rede de modo padrão e ajudar-nos a nos concentrarmos no momento presente. Pode aguçar nossa atenção e metacognição, e afrouxando as amarras do eu, facilita o desapego. A atenção plena não é uma panaceia, mas para quem está disposto a empenhar tempo e esforço, os dados dão a entender que ela pode ter resultados notáveis. Na esfera clínica, demonstrou-se que pode prevenir a depressão, reduzir a ansiedade, aliviar a dor e ajudar a pôr fim à dependência. À medida que os psiquiatras vão reconhecendo que a antiga distinção absoluta entre as pessoas doentes mentais e as normais é artificial, os benefícios universais da atenção plena podem passar a ser chamados de otimização do bem-estar mental, em vez de iluminação. Na verdade, o nome que se lhes dá não importa. Para ajudar seus seguidores a trilhar esse caminho, o Buda ensinou-lhes os 7 fatores da iluminação, que também resumem e sintetizam todos os tópicos tratados nas páginas deste livro. Quanto mais os estudo, mais me parece óbvio que são igualmente aplicáveis às pessoas que buscam a iluminação por meio da pesquisa científica ou de qualquer outra atividade. Calma.
Prepare-se para as suas tarefas seguintes relaxando o corpo e a mente. Isso dissipa a neblina dos antigos hábitos e preconceitos emocionais, para que você possa ver com mais clareza a tarefa à sua frente. Concentração. Cultive a capacidade de concentrar a mente firme à sua atenção. Isso o ajudará a evitar os erros e descuidos. Atenção plena. Observe todos os fenômenos mentais e físicos com objetividade a cada momento. Deixe o seu ego de lado. Investigação. Faça experiências. Quando acontece tal e tal coisa, quais são as consequências? Energia. É necessário uma determinação férrea para levar seu projeto até o fim. Equanimidade. Trate da mesma maneira o prazer e a dor, o elogio e a censura, a vitória e a derrota. Tente não levar tudo para o lado pessoal. Felicidade ou arrebatamento. Uma mente contente e feliz é uma mente eficaz que o ajuda no caminho. Pode haver momentos de descoberta de coisas novas, mas veja o fator equanimidade acima. Os budistas creem que o cultivo destas qualidades, praticadas com compaixão e aliadas aos mais elevados padrões éticos, nos aproxima da iluminação. É claro que outras grandes religiões chegaram às mesmas conclusões. O budismo, no entanto, é a única que não impôs um credo nem exigiu que seus adeptos acreditassem num Deus. Mais ainda, sequer é necessário ser budista para se beneficiar das descobertas que Siddhartha Gautama, fundador do budismo, fez sobre a mente humana. Basta apenas começar a praticar. Até os seres perfeitamente iluminados são mortais. Aos 80 anos de idade, o Buda adoeceu de intoxicação alimentar enquanto viajava por uma região remota do nordeste da Índia, na companhia de Ananda e de um grande número de monges. Não havia nenhuma cidade por perto. Agora estou velho e cheio de anos, disse. Minha jornada está chegando ao fim, completei a soma dos meus dias. Ananda estava triste pela morte do mestre. Basta, Ananda. Não sofra, não se lamente. Acaso não havia lhe ensinado que nada é permanente? Que os sábios não sofrem depois de haver entendido a natureza da existência? Num bosque próximo à cidade de Kusinara, Ananda preparou-lhe uma cama entre dois espécimes da árvore chorea robusta, chamada sala ou sal em algumas línguas indianas. Quase até soltar o último suspiro, o Buda continuou recebendo visitantes e ensinando-os. Sejam vocês suas próprias lâmpadas, exortava-os. Confiem em vocês, não se apoiem na ajuda externa. Segurem com firmeza a lâmpada da verdade. Busquem a salvação na verdade somente. Quando chegou a hora, ele entrou em sua última meditação. Havia 45 anos que havia abandonado a vida do homem chamado Príncipe Siddhartha Gautama, filho do rei Suddhodana dos Shakyas. Começou então a abandonar todo o resto, seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos, seus sentidos, ascendendo a estados cada vez mais difusos de consciência, até chegar ao espaço infinito e ao nada. Seu cérebro expirou numa explosão estática de oscilações elétricas de alta frequência. Agradecimentos. Este livro não poderia ter sido escrito sem a generosidade dos neurocientistas, psicólogos e psiquiatras que encontraram tempo para ser entrevistados em meio à sua agenda cheia e que descreveram para mim suas aventuras num território ainda não mapeado, onde se unem o cérebro, a mente e o bem-estar. Gostaria de agradecer especialmente a Jon Kabat-Zinn e Judson Brewer, da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin-Madison, Herbert Benson, do Hospital Geral de Massachusetts, Zindel Segal, da Universidade de Toronto, Willem Kuyken e Daniel Freeman, da Universidade de Oxford, Britta Herzl,
da Technische Universität München, Simon Wesley, do Royal College of Psychiatrists, David Haslam, da NICE, Sarah Bowen, da Universidade de Washington, e Judith Soulsby, da Universidade de Bangor. Também reconheço imensa dívida de gratidão para com os monges, monjas e auxiliares leigos do mosteiro budista Amaravati pela calorosa hospitalidade, especialmente para com o abade Ajahn Amaro, cujas palavras de sabedoria me inspiram até hoje. Amaravati incorpora uma antiga filosofia oriental que contraria quase tudo o que os ocidentais estão acostumados a crer acerca da busca da felicidade. O fato de esse lugar e sua filosofia existirem e prosperarem no século XXI foi para mim fonte de grande maravilhamento. Budismo e meditação mindfulness é um produto desse maravilhamento. Gostaria de agradecer a Peter Talak, meu agente, por acreditar neste estranho híbrido de espiritualidade, neurociência e psiquiatria, quando ele ainda não passava do esboço de uma ideia. Agradeço também pelo incrível trabalho que ele e Chise Takagi fizeram a fim de transformá-lo numa proposta viável. A ideia chamou a atenção do escritor Peter Hubbard, da William Morrow HarperCollins, e ele foi corajoso, ou louco, o bastante para apostar neste escritor iniciante. Agradeço a ele e à sua excelente equipe pelo livro que você tem em mãos ou na tela. Agradeço ainda a Louisa Pritchard pelo trabalho incansável de vender os direitos de tradução para editoras do mundo inteiro. Por fim, agradeço à minha família e a meus amigos o apoio incessante, sobretudo nos primeiros estágios do projeto, quando provavelmente supuseram que eu estava em plena crise da meia-idade. Agradeço particularmente a Charlotte por me resgatar quando durante alguns dias realmente pareceu que tudo ia por água abaixo. E serei agradecido para sempre à Art, que mais do que ninguém me ajudou a firmar os pés neste caminho.